Hoje nós conversamos com o professor José Eduardo Faria, que é professor da USP, da FGV e também jornalista. Professor, obrigada por conversar com a gente. Na sua avaliação, professor, há condições de governabilidade nesse momento? Como é que o senhor vê o cenário? Eu acho que nós temos aí dois caminhos para interpretar a sua pergunta, ou responder a sua pergunta. A primeira delas é do ponto de vista jurídico. As instituições estão funcionando, é natural que os deputados e senadores, principalmente os de oposição, recorram à figura jurídica do impeachment como forma de desgastar o atual presidente, e isso, de certo modo, já foi visto não apenas na questão da presidente Dilma, mas lá atrás com o Collor e com o próprio presidente Fernando Henrique, que também sofreu o processo de impeachment. Eu diria que o processo de impeachment acabou sendo usado e vem sendo usado pelas oposições como uma forma de desgastar o governante. Ou seja, você mobiliza as ruas, você mobiliza o parlamento, você de alguma maneira aprisiona numa atitude defensiva o chefe do executivo. Isso do ponto de vista político-jurídico. Do ponto de vista substantivo, o que você tem é uma travação da governabilidade. A governabilidade fica inteiramente travada. E essa governabilidade fica travada na medida em que o presidente não tem capacidade de tirar do Congresso as reformas que são necessárias, tem de ficar se explicando do ponto de vista do judiciário nas eventuais ações ou interpelações que podem surgir, e você tem o fenômeno das ruas. Você tem movimentos sociais, você tem coletivos, você tem sindicatos, você tem corporações que aproveitam esse vazio de liderança, esse vazio de autoridade política, esse vazio, no caso do Temer, de autoridade até moral, para defender os seus interesses. Isso leva a um risco de paralisia decisória, isso leva a um momento de paralisia, e o problema é saber como é que você destrava esse nó. O tempo do direito é tempo muito lento em relação ao tempo da política e ao tempo das ruas. Qual seria o caminho, na sua avaliação? Nesse momento você tem algumas propostas. A primeira dessas propostas é o processo de impeachment, a segunda dessas propostas é a renúncia do presidente, a terceira dessas propostas é a possibilidade de um processo por obstrução de justiça no Supremo Tribunal Federal. A grande questão é se você quer fechar o ciclo constitucionalmente das eleições que começaram no mandato que começou em 2014, com as eleições de 2014 até 2018, ou se você quer alterar a Constituição do ponto de vista de substituir uma eleição indireta por uma eleição direta. As duas alternativas têm os seus custos políticos, têm as suas vantagens, mas têm os seus custos políticos. Você caminhar com um presidente que venha ocupar um espaço, um período de tempo, um mandato intermediário, na fase final de uma legislatura, ou de uma gestão presidencial que foi tumultuada, cai a Dilma, cai o vice-presidente Michel Temer, e assume uma terceira pessoa, essa terceira pessoa, primeiro, terá muito pouco espaço político, terá muito pouca mobilidade para gerir a economia. E com isso você vai verificar o risco de uma deterioração do processo econômico. Do outro lado, se você fizer a eleição direta, você sacrifica, a meu ver, o que a Constituição tem mais de importante. Esta Constituição naturalizou a democracia, ela internalizou entre nós o sentimento de democracia, ela, de alguma maneira, ofereceu o balizamento necessário dentro das regras do jogo e dentro de uma concepção democrática para que o Brasil pudesse administrar suas divergências políticas, mesmo numa situação limite. Trocar agora a eleição indireta para uma eleição direta, mexendo-se às vésperas de 2018, no processo legislativo, por meio de uma proposta de emenda constitucional, a meu ver é uma atitude muito arriscada. Você facilita uma estratégia de um candidato à presidência da República que tem receio ano que vem de estar na ficha suja. Ao mesmo tempo, você pega os demais partidos despreparados, porque eles estavam raciocinando com a campanha em 2018, portanto, eles vinham tendo seus procedimentos internos de filtragem para a indicação de candidatos, que é o PSDB, em que você tem o Aécio, que sai ferido mortalmente, você tem o Alckmin, você tem o Dória. Ou seja, você desordena ainda mais, se mexer com a ordem constitucional agora, você desordena ainda mais o sistema político brasileiro, você desordena ainda mais a política brasileira. A meu ver, você corre o risco de se mexer na Constituição, você corre o risco de ter o próximo presidente e o próximo vice eleitos por um mandato tão tumultuado como esse de 2014 a 2018.
A gente tem de acreditar num princípio da política e da história. Toda crise é muito criativa. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber que nos anos 60 houve, diante de um risco de uma guerra civil, quando teve a renúncia do presidente Jânio Quadros, a saída foi mexer nas instituições com uma experiência que foi a introdução do parlamentarismo e a substituição do presidencialismo. Funcionou durante um certo momento, neutralizou a crise e mais à frente voltou ao seu presidencialismo. Não deu certo, tanto isso acabou levando à ditadura militar em 64. Mas se você olhar mais ou menos ali na altura de 1992, ao impeachment do presidente Collor, foi a primeira eleição direta depois de 30 anos de ditadura, foi a primeira eleição pelo voto direto depois da Constituição de 1988, e o presidente eleito não estava à altura do cargo, também se envolveu com corrupção, veio o vice, que era uma figura sem grande conhecimento, que não era conhecida da população, e quando se imaginava o pior, faltava, se nós olharmos 1993 para 1994, 94 foi a eleição presidencial, faltava um ano para a eleição presidencial de 94, o clima não era muito diferente desse clima de hoje, não é? E, de repente, você vê um grande acordo tácito de todas as forças políticas que tinham interesse em manter o calendário eleitoral, PT e PSDB, e eles escolhem, de comum acordo, um ministro que funcionasse como primeiro-ministro do Itamar, que não tivesse possibilidade de concorrer nem com o Covas em 94, nem com o Lula em 94, que foi o ministro das Relações Exteriores e senador licenciado Fernando Henrique Cardoso. Deu no que deu. Quer dizer, deu certo, deu tanto certo naquele momento, que o próprio Fernando Henrique acabou ultrapassando, surpreendentemente, o Lula e o Covas, se elegeu e se reelegeu. Então você tem momentos em que você percebe na história do Brasil em que a crise abre janelas de oportunidade para saídas institucionais. Esse seria um desses momentos, então, na sua avaliação. Eu acho que esse é um desses momentos. É a pior crise que a gente já viveu desde a promulgação da Constituição, professor? Eu era adolescente em começo de ensino médio quando veio 64. Imaginei que foi a pior crise que eu vi. Eu já era aluno da Universidade de São Paulo, repórter político do Jornal da Tarde, e cobri a crise de 68. Cobri, inclusive, a edição do ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 1968, e a cassação dos professores universitários da USP em janeiro de 1969. Eu estava na sala ao lado, quando saiu a lista, eu estava na sala ao lado do Conselho Universitário. Naquele momento, nesses dois momentos, mas principalmente já na minha carreira profissional, já adulto, maior de 18 anos, eu achei que 68 era a crise mais pesada que eu já havia visto na minha vida, aos 18 anos. Depois eu fui vendo outras crises. Eu fui vendo a crise do pacote de abril, que está fazendo 40 anos, que foi em 1977. Eu vi a crise que foi a transição, o fracasso do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a inflação, de alguma maneira, corroendo a autoridade do general Geisel e o levando a fazer uma escolha desastrosa, que foi o general Figueiredo, o que abre caminho para a campanha das diretas e por uma negociação bastante pesada depois da queda da emenda das diretas Dante de Oliveira em 1984, que leva Tancredo ao poder. Quando você imagina que você começa então a consolidar a transição democrática, Tancredo não consegue assumir, vai morrer no dia 21 de abril, então você tem uma enorme crise. Quando você tem essa crise, assume um presidente que não tinha credibilidade, vinha da ditadura, tinha sido eleito numa composição com a Aliança Liberal e mais o antigo MDB, esse presidente assume uma inflação altíssima, vem aquela série de esqueletos financeiros, não é? O plano cruzado e coisas desse tipo, vem a redação de uma Constituição que, num determinado momento, foi um embate fascinante, mas essa Constituição foi escrita num contexto de uma inflação de 1.500%, 1.300% ao ano, ou seja, você percebia que se fazia uma Constituição com dificuldade de ser vinculada àquela sociedade. Até o momento em que você depois vai ter a situação Collor, ou seja, de crise em crise, não é? Eu fui acompanhando, é difícil você fazer um elenco, qual foi a maior, qual foi a pior, qual foi a mais grave dessas crises. Você tem várias crises. No entanto, se você olhar o período que vai entre 1993 e 94 a mais ou menos 2010, você vai perceber que, apesar de todas essas crises, o Brasil melhorou institucionalmente, a Constituição funcionou, e isso permitiu que as agências de rating aprovassem vamos dizer, a incorporação do Brasil na figura jurídica ou na figura do grau de investimento, o investment grade,
Até então o Brasil ficava no segundo time das economias mundiais, no segundo time das democracias mundiais, no chamado grau especulativo. Note que você tem nesse período governos do PSDB e governos do PT. Quer dizer, isso não é obra do presidente Fernando Henrique, isso não é obra do presidente Lula. Isso é obra dos dois governos, dos dois governantes, nos seus dois mandatos cada um, mas de governantes que souberam construir um diálogo dentro da ordem jurídica e conseguiram fazer com que, naquele momento, nós tivéssemos governabilidade, credibilidade internacional, respeito à Constituição, e o reflexo disso foi exatamente a promoção do Brasil para grau de investimento. Nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá, nós tivemos a presidente Dilma, que fez uma gestão medíocre, o presidente Temer, que vem fazendo uma gestão medíocre, os partidos que estão sendo destraçalhados pela Lava Jato, e você começa a perceber a necessidade de uma renovação de lideranças. Não é? Então eu diria que eu não vejo a crise apenas pelo seu lado sombrio, mas eu vejo a crise pelo seu lado de permitir o aparecimento de novas lideranças. Foi assim, se você olhar em 64, foi assim, se você olhar ali na altura da Constituinte, foi assim na queda do Getúlio em 1945, você começa a perceber que essas crises abrem janelas de oportunidade para o aparecimento de novas lideranças políticas que rompem com aquelas oligarquias que controlam o Congresso. O senhor vê alguma em potencial no cenário de hoje? Eu teria de acampo, né? Eu teria de acampo. Quem são esses vereadores eleitos no ano passado que têm capacidade de chegarem a deputado federal com um discurso novo? Quem são esses novos, vamos dizer, secretários de Estado que podem crescer com uma gestão na administração pública moderna, com um discurso, com uma capacidade de inovar em matéria de administração pública? Esse é um trabalho vamos dizer, que exigiria uma análise empírica, quer dizer, de Estado por Estado. Há alguma condição, há condições, possibilidades dessas reformas passarem no Congresso? Porque não será simples obter apoio, né, do Legislativo. Enfim, eu sei que depende da figura que estará lá, mas o senhor vê alguma condição? Ou ficaria tudo parado nessas grandes reformas? A política teria que sair esse ano, inclusive, né, para valer. Essas reformas, no seu conjunto, vamos trabalhar com a reforma da Previdência trabalhista, principalmente a previdenciária. Elas exigem um quórum altamente elevado. Fora o fato de ser muito alto, você tem que ter 2 votações na Câmara e tem que ter 2 votações no Senado. Portanto, você tem de 4 votações. Para que você tenha 4 votações num quórum muito elevado, você tem de ter uma capacidade de liderança capaz de unificar num mesmo projeto um sistema partidário altamente fragmentado. Você deve ter 28, 27 partidos representados. Muitos são partidos muito pequenos, a maior parte desses partidos tem pouca representatividade. E os chamados partidos grandes, na realidade, são partidos de porte médio. Não é? Se num contexto de normalidade democrática, um presidente da República já tem dificuldade de fazer essa articulação, você imagina a dificuldade que terá, primeiro, se continuar o Temer, que é um presidente que perdeu completamente a credibilidade para dirigir o país. Você imagina se vier alguém para fazer o chamado mandato tampão. Nesse sentido, eu não vejo a capacidade de você conduzir a bom termo essas reformas. Eu acho que essas reformas, no cenário do dia de hoje, no momento em que nós falamos, na hora em que nós falamos, no minuto em que nós falamos, no segundo em que nós falamos, eu não vejo a menor possibilidade de aprovação dessas reformas. Pode ser que dentro de 2 a 3 dias o cenário mude. Né? Nós estamos existe na ciência política a teoria dos sistemas, e a teoria dos sistemas usa muito a palavra contingência. Contingência é aquilo que é difícil que possa ocorrer certa situação, mas ocorre. De vez em quando acaba ocorrendo. Quando eu comentei numa palestra recente a ideia de que a política gira em torno do Estado, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: você tem um sistema de 3 poderes, e no sistema de 3 poderes, é claro, isso, o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Esse legislativo é, vamos dizer, escolhido por regra de maioria a partir de um sistema partidário. A democracia representativa vê no sistema partidário a maneira com base na qual você constrói uma vontade coletiva a partir dos diferentes dissensos. Em outras palavras, é um processo de negociação para se chegar a um consenso administrando as diferenças, administrando as divergências, administrando os dissensos. Esse é um processo que seria extremamente, ou ele é extremamente importante, se os partidos tivessem lideranças autênticas, se os partidos não fossem dominados por burocracias ou por oligarquias regionais e oligarquias locais.
O que eu quero dizer é que eu vejo que, principalmente nos estados mais desenvolvidos, onde você tem maior oferta de emprego, maior diversificação nos meios de comunicação, etc., uma certa percepção das novas gerações de que eles não conseguem vencer as burocracias partidárias para se candidatarem aos cargos fundamentais. Qual é a consequência disso? A consequência é que, na nossa concepção de democracia, os partidos são vitais para o legislativo, não é? E aí, então, a ideia de que quem vai para o partido gira em torno do Estado. Eu vou girar em torno do legislativo, vou girar em torno do executivo, eu giro em torno do Estado. As novas gerações repudiam os partidos. Querem fazer política, mas não querem fazer política na ótica do Estado. Querem fazer política no sentido até de ascender a cargos de poder, mas sem participar das atividades legislativas em torno do Estado. O que eu quero dizer é que eles buscam, nesse momento, uma ação alternativa de política a partir de uma visão de bases locais ou mesmo a partir de uma visão de organismos multilaterais ou de, vamos dizer, organizações não governamentais de atuação transterritorial. Vamos mencionar nomes. O Greenpeace, o Oxfam. São respeitáveis organizações não governamentais transterritoriais que já foram aceitas lá atrás, na rodada de Cancún, primeiro como observadoras e agora como interlocutoras. Ou seja, o que você tem são duas ONGs que saíram das suas bases locais, se tornaram ONGs mundiais e foram aceitas pela Organização Mundial do Comércio, primeiro como interlocutoras, primeiro como observadoras e depois como interlocutoras. E hoje, estas ONGs são grandes empregadoras das melhores inteligências das universidades públicas ou privadas brasileiras nas novas gerações que querem fazer carreira política ou querem fazer carreira pública. O que é que eu quero dizer com isso? As novas gerações descobriram que a política não gravita apenas e tão somente em torno do Estado. Elas descobrem que existem alternativas para você defender os interesses públicos. O senhor citou, inclusive, que a desestatização da política, existiu também uma mudança na arquitetura jurídica, não é? E essa combinação, todo esse cenário que o senhor descreveu agora, o senhor disse ver que tudo isso combinado seria uma sofisticada ação política do país que o senhor via acontecendo, mas que se enxerga por hora mais no ambiente acadêmico, né? O senhor pode falar um pouco mais sobre essa ação política que o senhor vê de diferença? O que isso significa exatamente? Veja, o que eu quero dizer é que você tem uma incompatibilidade entre a economia e a sociedade, por um lado, e as noções de democracia, por outro lado. O que eu quero dizer? Você tem, durante 300 anos, a partir da Revolução Inglesa, a partir da Revolução Americana, da Constituição Americana de 1787, da Revolução Francesa de 1789, a ideia do Estado de Direito, a ideia de um sistema codificado e que dava conta das estruturas sociais e econômicas, ou seja, definia as regras do jogo social e econômico. O que você tem aqui é a economia, depois principalmente da segunda metade do século XX, com o avanço da tecnologia e da informática, dos meios de comunicação online, o que você tem é um brutal processo de complexificação da economia, um brutal processo de complexificação da vida social. O que é complexidade? O que é complexificação? É um processo de diferenciação da sociedade em sistemas especializados que vão tendendo a se subdividir em sistemas cada vez mais especializados. Ou seja, é um processo de diferenciação funcional. A economia é altamente diferenciada, é altamente heterogênea, a sociedade é altamente diferenciada, é altamente heterogênea, de tal maneira que com aqueles mecanismos que você teve pelo Estado, a partir da Revolução Francesa, Inglesa e Francesa, para poder administrar essa sociedade, você já tem uma certa incompatibilidade estrutural entre o campo do direito, o campo da política e essa sociedade. Os mecanismos ficaram simples demais para dar conta de problemas complexos demais. Como é que você vê a saída para essa tentativa de restabelecer um controle de uma sociedade complexa demais? Os Estados, de alguma maneira, agiram, os Estados-nação agiram por meio de duas estratégias. O que eles podem jogar para a sociedade, para a autorregulação da sociedade, eles jogam. Eles jogam estimulando a sociedade a criar organismos intermediários. Esse é um modelo de estruturação da sociedade americana que se deu por meio de um Lions Club, de um Rotary Club. Aqui você vai perceber que nos anos 80, 1980 para cá, os estados estão estimulando a criação de ONGs, de coletivos, tentando fazer com que os estados, que os sindicatos e as igrejas evangélicas assumam funções que são do poder público, é o chamado terceiro setor ou setor público não estatal.
E, por outro lado, você percebe que parte da competência legislativa dos Estados é delegada para organismos multilaterais. OCDE, Banco Mundial, Organização do Comércio Mundial. Em outras palavras, você começa a perceber uma forte expansão de novos centros de poder, que a gente chama de um policentrismo decisório. Até 20, 30 anos atrás, nós tínhamos um monocentrismo decisório. Tudo era decisão dos Estados. Agora você tem diferentes polos de poder na sociedade, diferentes polos de poder dos organismos multilaterais, além dos polos do Estado. O que é que eu quero dizer? Isso tudo mudou a arquitetura jurídica, isso exige um direito novo, isso exige tribunais novos. Por exemplo, uma das questões que eu chamo a sua atenção é a ruptura da exclusividade do judiciário na resolução dos conflitos. Se você olhar à medida em que você tem essa incompatibilidade entre instituições jurídicas que se arcaizaram e sociedades ou economias que se tornaram mais complexas, você vai perceber que, num determinado momento, para fugir do anacronismo da estrutura judicial, se criou a figura da arbitragem. E a arbitragem está explodindo. Recentemente, esta semana, os números relativos a 2016 da arbitragem mostram que o Brasil, mais uma vez, bateu um recorde do número de arbitragens e do montante das causas levadas à arbitragem. A arbitragem não é estatal. Nesse momento, a ciência do direito, nesse momento, a filosofia do direito passa por uma crise de transição. Os nossos mecanismos jurídicos, os nossos conceitos jurídicos, as nossas instituições jurídicas, tudo aquilo que nós concebemos entre os séculos XVIII, XIX e XX, eles entraram num processo de desarrumação em função de uma sociedade mais complexa.